Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, que tenham passado uma semana abençoada na presença do Senhor, com muita saúde, muita graça, muita paz. E estamos aqui novamente, falando, como os irmãos já sabem, né? Estudando nesse segundo trimestre aqui e falando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. E hoje nós estaremos falando sobre Isaac, meus amados. Nós estamos aqui na lição de número 8 e nós falaremos sobre Isaac, o herdeiro da promessa. Uma lição muito importante. Então nós temos muito a falar, estaremos bem envolvidos em todos esses comentários aqui. Eu acredito que a gente consiga trazer uma boa aula para os irmãos. Uma aula que vocês têm que prestar bastante atenção, porque isso vai direcionar o restante das aulas desse trimestre. Hoje nós vamos falar de Isaac, como eu já disse para os irmãos, e se nós analisarmos de acordo com a cronologia bíblica, nós temos cerca de 60 a 70 anos mais ou menos entre Gênesis 22, que nós estudamos na semana passada, ou seja, é quando houve ali a entrega de Isaac em sacrifício. Sacrifício esse que, para a honra e glória do Senhor, não houve, ele proveu o sacrifício. Esse é o distanciamento, 60, 70 anos para o texto de hoje, que nós estamos estudando aqui, que será em Gênesis 26. Mas nós precisamos trazer algumas coisas que ocorreram 60, 70 anos, né, meus irmãos? Vamos mencionar algumas coisas que eu acho que vale a pena nós comentarmos. Lá em Gênesis, no capítulo 23, meus irmãos, nós vemos ali a morte de Sara. Lá no capítulo 24, nós vemos que Abraão ele manda o servo dele buscar uma mulher para Isaac. Em Gênesis 25, nós vemos o casamento de Abraão com Quetura. Nós já falamos sobre tudo isso, sobre essa questão em aula passada. Nós vemos ali o nascimento também dos 6 filhos de Quetura com Abraão. Nós vemos também que Abraão ali ele presenteia os seus filhos e envia eles para o Oriente. Ele deu presentes e enviou para o Oriente. Nós vemos também ali a morte de Abraão, isso além do registro dos filhos de Ismael, bem como dos filhos de Isaac, que foi Jacó e Esaú. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Temos muita coisa para falar sobre isso. E com isso nós chegamos a Isaac. Isaac, o filho da promessa, para quem Abraão deixou a sua herança. Então ele presenteou os outros filhos, mas a sua herança ficou ali com Isaac, meus amados. Portanto, o estudo de hoje, nós abordaremos, no estudo de hoje, nós abordaremos um momento em que Isaac já tinha os 2 filhos. Olha o tempo que se passou, não é verdade? Muito tempo, muitas águas ali já haviam passado, muitas águas já haviam passado ali por debaixo daquela ponte, para que nós possamos chegar ao nosso estudo de hoje. Mas o enfoque desta aula está no fato de Isaac ser o grande herdeiro desta promessa que Deus fez a Abraão. E o texto proposto está em Gênesis 26, de 1 a 5, de 12 a 14 e 24 e 25. Então o texto é um texto tranquilo, mas como vocês já sabem, nós não falamos somente do texto, nós falamos de todo o contexto, analisamos a perícope toda. Então nós vemos neste contexto, meus amados, que Abraão, como homem de fé e obediência a Deus que ele era, ele soube conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Tanto a Isaac quanto a Ismael foi dessa maneira ali orientados. Ismael, filho de Agar, vocês já sabem disso, que nós já estudamos também. Eles estavam, tanto Isaac quanto Ismael, eles estavam bem conscientes do valor da adoração a Deus, ao Deus do seu pai, desta maneira. E como fez Abraão, Deus também dirigiu, meus amados, os passos do seu filho na sua jornada. E com a sua morte, lá em Gênesis 25, no versículo 7, tanto Ismael quanto Isaac o sepultaram no mesmo túmulo onde Sara havia sido sepultada, lá em Macpela.
Isso nos dá a entender que eles, de uma maneira ou de outra, eles tinham um contato durante esse período, eles tinham alguma relação. Então, que fique isso muito claro para os irmãos. Deus, meus amados, ele não desamparou, o nosso assunto é Isaac, lembrem-se disso. Deus, ele não desamparou Isaac após a morte do seu pai. Ao contrário, ele o abençoou da mesma forma como ele abençoou a Abraão. Isaac, ele se casou com Rebeca, filha de Betuel, que por coincidência também era estéril, da mesma forma como era Sara, a mãe dele. Mas como filho de Abraão que ele era, Isaac também era um homem temente a Deus, um homem de oração, e orando a Deus insistentemente por sua mulher, o Senhor ouviu as suas orações e por fim Rebeca, ela concebeu, meus irmãos. Mas, meus irmãos, dentro do ventre dela havia 2 filhos e eles lutavam entre eles. E aí ela pergunta ao Senhor a respeito disso e foi respondido a ela que em seu ventre havia 2 nações, ou seja, 2 povos que se dividiriam em suas estranhas, e que um povo seria forte e um povo seria mais forte do que o outro, mas que o maior serviria ao menor. Gênesis 25, versículo de 12 a 23, nós não lemos, não fizemos a leitura, mas está aí para os irmãos se quiserem ir lá conferir, ok? Então dela nasceram ali Jacó e Esaú, como todos nós sabemos, gêmeos, e esses detalhes ficarão para a nossa próxima aula, a aula oportuna, a nossa próxima aula. O nosso assunto hoje é sobre Isaac, não se esqueçam disso. Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre a perícope do texto proposto. Nós vemos neste contexto que a promessa feita por Deus a Abraão atravessa gerações e assim chega em Isaac. Vemos aqui Deus reafirmando a aliança feita com Abraão anteriormente e mostrando com isso o quê? A continuidade desta promessa, o cumprimento progressivo das promessas feitas. Né? E ali ele apresenta e traz elas com todos os seus pilares, ou seja, a terra, uma grande nação, bênçãos pessoais, a multiplicação da descendência e, por fim, a bênção para todas as famílias da terra. E nós estamos aqui hoje devido a isso. Né? Nós já estudamos isso em vários momentos, estudamos lá em Gênesis 13, versículo de 14 a 17, Gênesis 15, Gênesis 17, vimos isso em Gênesis 22 e estamos aqui em Gênesis 26, aprendendo um pouco mais sobre isso. Vemos claramente, meus irmãos, através desse texto que nós estamos estudando, de Gênesis 26, que também ocorria naquele momento ali uma grande fome na terra, semelhante à que Abraão enfrentou. E vemos que Deus aparece para Isaac, nos versículos de 1 a 5, e transfere oficialmente as promessas abraâmicas para ele, dizendo que era para ele permanecer naquela terra, porque ele seria com Isaac. Permaneça aqui que eu serei contigo, disse ele a Isaac. Versículo 3 do capítulo de Gênesis, no capítulo 26. Né? E que ele entregaria aquela terra ali à sua descendência. Isso, meus irmãos, cumpre a promessa que foi iniciada lá em Abraão. Todos nós sabemos disso. Ele fala que multiplicará a descendência como as estrelas do céu, como está em Gênesis 26, 4. Né? Assim, como ele falou também a Abraão lá em Gênesis 15, no versículo 5. É desta forma, da mesma maneira que nós vemos em Gênesis 26, 4, ele falou ali, ele disse: na descendência de Isaac seriam benditas todas as nações da terra. E olha nós aqui onde nós estamos, meus irmãos. Fica muito claro que profeticamente isso aponta para o propósito messiânico que alcançaria todas as nações que somos nós. Em um contexto mais abrangente, chegaríamos a Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Isso fica muito claro. Com isso, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele honra as alianças firmadas com os servos fiéis. Servos fiéis,
através do cumprimento visível, conforme ocorreu e ocorre em Gênesis 26, de 12 a 14. Este, meus irmãos, é o resultado da semeadura de Isaac naquela terra. Né? Ali ele colhe 100 por 1, conforme nós vemos no texto. Mesmo em tempo de fome, mesmo passando por toda aquela tribulação, por todos aqueles problemas. Né? Em Isaac, irmãos, houve abundância, mesmo em meio à crise daquele local. Havia crescimento contínuo, ele prosperou, ele ficou, digamos assim, riquíssimo, ele ficou muito rico. Ocorre que com isso houve o quê? Inveja de quem? Dos filisteus que habitavam naquela região também. Né? Eles viram a diferença do que estava acontecendo com eles para o que estava acontecendo com Isaac. Eles viram a diferença na vida do homem da aliança. Em Gênesis 26, 24, Deus ali ele reaparece a Isaac e reafirma a aliança. O Deus de Abraão agora, meus irmãos, é o Deus de Isaac. A maior promessa ali não era a promessa de prosperidade, mas a promessa da presença divina, a promessa da fidelidade de Deus a Abraão. E Isaac responde, edifica ali um altar, invoca o nome do Senhor, ali ele armou a sua tenda, ali ele cavou um poço. Nós vemos isso em Gênesis 26, no versículo 25. E aí, meus irmãos, fica muito claro que altar, meus irmãos, eu vou separar os três para os irmãos aqui e trazer altar, meus amados. Ele significa o quê? Comunhão, significa adoração. A tenda significa dependência, significa peregrinação. Poço, meus irmãos, é água, né? Poço significa vida, significa provisão, significa permanência. Temos tudo para poder ficarmos aqui. Isaac ali percebe que a promessa, meus amados, existe uma coisa básica chamada relacionamento com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Eu e você, é isso que eu estou falando, relacionamento, comunhão, falar com Ele, buscá-lo, aprender dele é dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, como é que nós estamos nos relacionando com Deus, meus amados? Nós somos abençoados? É claro que somos. Somente pelo fato de estarmos puxando o fôlego, nós já somos abençoados. Entre tantas outras bênçãos que nós recebemos, isso deve produzir em nós o quê? A adoração. Esta herança espiritual herdada, meus amados, ela tem que ser cultivada, porque mesmo nos tempos mais difíceis que seja, por piores que sejam as situações que nós estejamos passando ou passemos, Deus, ele nos sustenta, ele nos pega pela mão e nos conduz nesta relação. E com isso nós vemos que Isaac, ele não vive apenas das memórias de Abraão. Não. Ele vive sim, meus amados, da confirmação da aliança divina, que começa a se cumprir poderosamente na vida dele. Mas vamos lá. Vamos detalhar um pouco mais tudo isso, não é verdade? O capítulo 26 de Gênesis, ele é extremamente rico, porque ele mostra três grandes temas. Ele mostra a fome, ele mostra a preservação de Isaac em terra estrangeira, e ele mostra também a confirmação das promessas de Deus. Mas ele deixa muito claro também que Isaac incorreu no mesmo erro de Abraão, mentindo sobre a sua esposa Rebeca. Deus ele não encobre nada, ele mostra os erros, as falhas humanas, para que nós entendamos que nós vamos falhar, nós somos humanos, como cada um deles. Né? Mas vamos lá então, Gênesis 26, no versículo 1, revela que havia fome na terra, um cenário de crise, um cenário de prova, né? Um cenário de dependência de Deus, porque havia muita escassez, uma ameaça clara à sobrevivência, assim como houve também no período de Abraão, na época de Abraão, como nós já estudamos nas aulas passadas. E este paralelo, meus amados, ele reafirma que a promessa não
elimina provas. Nós temos a promessa de Deus, nós vamos chegar lá, mas nós passaremos por provas. É desta maneira. O impulso natural seria o quê? Seria descer para o Egito, como fez Abraão lá em Gênesis 12, ok? E muito provavelmente essa foi a intenção dele. O texto não menciona, mas eu acredito que foi a intenção dele. Por quê? Porque lá no Egito, meus amados, havia abundância, a abundância do Nilo. Havia segurança alimentar, havia estabilidade econômica. Humanamente falando, parecia ser o melhor caminho. Mas Deus, ele intervém e manda que Isaac permaneça ali naquele local. Gênesis 26, 2 disse para ele permanecer ali e que nós já vemos ali, meus amados, uma diferença entre Abraão e Isaac. Posso mencionar aqui, nós já vemos uma diferença. O Senhor, ele ali, Isaac ficou um pouco mais à vontade, mas o Senhor ali queria ensinar a Isaac, desculpem, Abraão ficou um pouco mais à vontade e escolheu, optou, e ele foi. Sem consultar Deus, inclusive, né? Agora, o Senhor queria ensinar ali a Isaac dependência, queria ensinar ele a ter confiança e a ensinar ele que ele deveria permanecer no lugar da promessa, e aí nós já vemos essa diferença. Né? E assim Isaac ele vai para Gerar. Gerar era aquele mesmo território, aquela mesma região, ele era um território que era habitado pelos filisteus, ele era governado por Abimeleque, né? Um povo estrangeiro, um povo pagão. Frequentemente esse povo era muito hostil para com Israel, mas eles estavam ali, convivendo na mesma região. E Deus usa aquela terra como lugar de preservação. Né? Ele usa aquela terra mesmo no período de fome, mostrando que a provisão divina não depende de lugar, mas depende do quê? Da presença de Deus. No versículo 3 de Gênesis 26, Deus confirma: eu serei contigo. E isso traz o quê? Traz segurança, traz direção, traz proteção. E assim, mesmo vivendo entre os filisteus, a terra prometida continuava pertencendo ao plano de vida. Isaac, meus irmãos, ele ainda não possuía tudo, mas ele tinha a promessa. Enquanto tudo apontava para a diminuição, Deus falava de multiplicação. E isso mostra que Deus está acima de todas e de qualquer circunstâncias, porque a aliança ela tem um alcance mundial futuro, e nós estamos aqui, repito para os irmãos, né? Ele aponta para um plano redentor que culminará onde? Em Cristo, meus amados. Meus irmãos, um aspecto impressionante é a repetição do pecado familiar que ocorreu. Em Gênesis 26, 7, Isaac mente também da mesma forma que Abraão, dizendo que Rebeca é sua irmã, como Abraão fez lá em Gênesis 12, no Egito, nós já estudamos isso. Né? E também em Gênesis 20, diante de Elimeleque. Nós não podemos esquecer disso. Mas cabe aqui salientar que Elimeleque, muito provavelmente, meus amados, é um título e não o nome de uma pessoa. Ele significa meu pai é rei. Essa é a tradução, meu pai é rei. Então é um título, digamos dessa forma. Portanto, em Gênesis 20 era Elimeleque e em Gênesis 26, muito provavelmente era outro rei, meus amados. Isso eu falo para os irmãos dessa forma devido ao tempo que já havia decorrido. Esta repetição, meus irmãos, revela que a fraqueza também, ela pode atravessar gerações, com certeza, né? E que Isaac, mesmo sendo herdeiro da promessa, ele é humano, como eu e você, como Abraão. Ele possui medos, ele possui falhas de fé, né? E como nós vimos em Abraão, nós vemos que ele tomou decisões erradas também. E ao invés de confiar totalmente em Deus, ele acaba recorrendo ali à mentira, ou à omissão da verdade, digamos assim, que é a mesma coisa. Né? E apesar da falha de Isaac, Deus protege Rebeca, impedindo o pecado de Abimeleque. Eu acho que eu falei Elimeleque agora há pouco, é Abimeleque, tá bom? Se houve esse engano, me perdoe. É Abimeleque. E assim,
ele preserva ali a linhagem da promessa, né? E repetindo o que eu disse para os irmãos na aula passada, eu digo agora, a aliança, meus amados, ela não depende da perfeição humana, mas sim da fidelidade de Deus. Não se esqueçam disso. Abimeleque descobre a verdade quando vê Isaac ali acariciando Rebeca. E assim ele percebe que eram marido e mulher. E ele, por fim, lá em Gênesis 26:10, não 12, 26:10, ele repreende Isaac e demonstra ali um sinal moral diferente do que seria para os pagãos. Eles não estariam nem aí, não. Ele mostra ali um senso moral diferente. Repito aos irmãos que homens de Deus, eles podem falhar, sim. Nós precisamos estar em constante vigilância, meus irmãos. Nós vemos também no texto que após este episódio, Isaac prospera extraordinariamente. Foi um momento que ele colhe 100 por 1. Isso não foi a aprovação do erro que ele cometeu, não. Ele cometeu um erro, mas sim a fidelidade de Deus pela aliança que ele havia feito. Foi misericórdia divina, foi continuidade de propósito. Então, nós precisamos entender que a fidelidade de Deus é maior do que a fragilidade humana, meus amados. Né? E isso revela um contraste poderoso, deixando claro para nós deixando claro para nós hoje que quem está em Cristo não vive segundo os critérios desse mundo. Esse mundanismo, essa falsidade que existe. Nós vemos isso em 2 Coríntios 5,17, deixa muito claro esse texto para nós. Né? Irmãos, Gênesis 26, ele também deixa muito claro que após a confirmação das promessas de Deus, houve um momento de conflito. Teve um conflito naquela região entre eles, a inveja dos filisteus e a oposição deles diante da prosperidade de Isaac. Tumultuou toda aquela relação. Nós vemos também, neste contexto, a postura sábia e a diplomacia de Isaac, com que Isaac trabalhou nesse sentido. Lá em Gênesis 26:13, diz que ele ficou riquíssimo, seus bens aumentavam, o seu rebanho crescia, os servos se multiplicavam e a sua influência na região aumentava. E isso ocorria, meus irmãos, em tempos de fome. Nós não podemos esquecer disso. Isso ocorria em terra estrangeira, em meio a um povo pagão. E a única explicação para isso, meus amados, era Deus. Não tinha outra explicação. E isso despertou o que? A inveja dos filisteus, que temiam que a sua influência superasse a influência deles. E assim eles passaram a combatê-lo, fecharam poços, como nós vemos lá em Gênesis 26:15. Isto era uma forma de atacá-lo. Isso era uma forma de atacá-lo, de uma maneira economicamente falando, era uma forma de atacar ele, uma forma de atacar a sua família, enfim, era uma tentativa de expulsar ele da região. O que nós não podemos esquecer aqui é que aqueles poços, todos eles haviam sido cavados nos dias de Abraão. Mas com isso, Abimeleque expulsa Isaac. Lá em Gênesis 26:16 ele foi expulso. Isaac, meus irmãos, não estava causando guerra, não havia rebelião nem violência. O que incomodava de fato era a sua prosperidade. Era apenas oposição a essa prosperidade. E assim Isaac sai de Gerar e ele vai e se estabelece ali no vale, naquela mesma região, mas no vale, um tanto quanto afastado ali. Ali ele armou tendas e reabriu poços cavados por Abraão, além de novos poços. Irmãos, entendam que não há como anular o que Deus já determinou para mim, para você, para ele. A bênção divina, ela é irresistível. Nós precisamos entender isso.
Conforme eles tentavam parar Isaac, ele cavava novamente, encontrava água e prosperava novamente. É dessa forma. E isso mostra que a fonte da prosperidade não está nos homens, não está nos homens, mas em Deus. É desta forma, meus irmãos. Eles contenderam com Isaac por 2 poços. Houve disputa com Isaac por 2 poços, meus amados. O poço de Ezeque, cujo nome significa contenda, e o poço também de Sitna, cujo nome significa acusação ou oposição, meus amados. E por fim, temos o poço de Reobote, que significa lugares largos ou espaço. Isaac cavou este 3º poço e ali não houve contenda, houve prosperidade e aumento de espaço na terra. Agora vejam que em cada situação desta, Isaac poderia guerrear, ele poderia reagir violentamente, ele poderia buscar até mesmo vingança, mas ele escolheu outro caminho, meus amados. Ele escolheu a diplomacia, escolheu a mansidão, ele evita ali conflitos desnecessários. Ele recua quando necessário e continua trabalhando. Isso demonstra maturidade, isso demonstra confiança em Deus. Ele recua, meus amados, ele recua toda vez que é necessário. Isso demonstra sabedoria, demonstra dependência da promessa. Isaac entendeu que ele não precisava vencer pela força, que Deus estaria e lutaria por ele. É desta forma. A sua prosperidade não era sorte, era resultado da presença de Deus, era resultado da aliança e da fidelidade divina nesta relação. Tanto, meus amados, que mais tarde houve o reconhecimento pelos próprios filisteus. Nós vemos isso em Gênesis 26, no versículo 28. Irmãos, a presença de Deus é o verdadeiro segredo da prosperidade. Nós devemos buscar e nos manter no caminho, segurando sempre em sua mão. É desta forma. Ele não nos solta. Somos nós que muitas vezes, por rebeldia, por inconformismos, nós soltamos as suas mãos. Um homem, meus amados, ele pode ter tudo materialmente falando, né? Ele pode ter tudo materialmente falando e pode ter ainda dentro de si um vazio interior enorme. Que o homem precisa, o ser humano precisa entender é que esse vazio interior que ele sente só pode ser preenchido pelo Senhor. Não existe outra forma. Né? E a nossa maior demonstração de força é o quê? É continuar confiando em Deus, continuar buscando, embora todas as provas, embora nós passemos por muitos problemas, como foi o caso aqui de Isaac, como foi o caso de Abraão. Né? E este capítulo chega a um momento muito significativo, meus amados. O momento do reconhecimento público, ou seja, até dos ímpios, né, que estavam ali, os filisteus, das bênçãos de Deus sobre Isaac. É desta maneira. Também da realização do pacto que foi feito ali entre ele e Abimeleque. Né? Vejam que Abimeleque, que no princípio havia permitido a presença de Isaac, o expulsou devido ao seu crescimento. Agora ele vai até Isaac acompanhado de Alzate, que era seu amigo, e de Ficol, que era o comandante do exército. Isso demonstra claramente que é uma visita oficial, uma visita diplomática, uma visita política, né? Então ele vai lá e faz essa visita porque ele precisava restabelecer ali a paz com Isaac. Houve ali o reconhecimento da mão de Deus sobre Isaac, conforme nós vemos em Gênesis 26, 28. Basta dar uma lidinha lá, vocês vão chegar nesse texto. Este é o ponto central, meus amados, do encontro. Eles viram que Deus continuava prosperando a Isaac. Nada conseguia detê-lo, porque Deus o protegia continuamente. Os mesmos homens que antes o invejavam, perseguiam e expulsaram, agora reconhecem publicamente a presença de Deus sobre ele.
viram que não era sábio lutar contra ele. E assim eles buscaram a reconciliação, buscaram estabilidade e aliança de paz. E Isaac, meus irmãos, pergunta: por que vindes a mim? Por que vindes a mim? Pois me aborreceste, me repeliste, conforme nós vimos lá em Gênesis 26, 27. Ali veio a coincidência, as injúrias, desculpem, ali veio a consciência, né, de Isaac, as injúrias que ele sofreu, os danos causados a ele pelos filisteus. Mas certo é que, mesmo tendo razões para ressentimento, mesmo tendo razões para vingança e retaliações, Isaac escolhe a paz. Ele, em uma demonstração de maturidade espiritual, de equilíbrio emocional, demonstração de sabedoria, ele aceita o pedido de paz que Abimeleque faz, em Gênesis 26, 28, e assim fica estabelecida uma convivência pacífica entre eles. Isso mostra que Deus honra os seus e honra também a sua promessa. Ele transforma a humilhação em reconhecimento. Irmãos, logo depois da aliança, os servos de Isaac encontraram água. Gênesis 26, 33. E isso, meus irmãos, é uma confirmação divina da continuidade da provisão. Isaac chama aquele lugar de Berseba, o poço do juramento, ou o poço da aliança. Lembram deste lugar importante lá em Gênesis 21, versículo de 27 a 31, com Abraão? A história se repete agora com Isaac. Vemos claramente paralelos entre Isaac e Abraão. A fome, o contato com os filisteus, o mesmo problema envolvendo a esposa, a disputa pelos poços, o pacto com Abimeleque, Berseba, e isso evidencia continuidade de aliança, meus amados. Berseba torna-se símbolo de provisão, paz, juramento e fidelidade divina, enquanto o poço representa a vida em meio ao deserto, sustento contínuo e permanência da promessa. Meus irmãos, ninguém podia interromper a bênção, ninguém pode interromper a bênção da aliança que foi firmada. E assim os inimigos passaram a respeitar Isaac. E assim nós vemos, meus irmãos, que nem toda vitória ela exige guerra. E em nossa próxima aula nós falaremos do conflito entre os filhos de Isaac, Jacó e Esaú, uma aula muito importante. Mas eu acredito que com isso que nós acrescentamos aos irmãos, nós já conseguimos apresentar para vocês o contexto de todo o livro referência, que se refere ali a Isaac. Poderíamos falar muito, mas o que a escola bíblica nos pede é esses esclarecimentos. Então, eu tenho a aula como encerrada, espero que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor, com muita comunhão, paz, graça e saúde. Deus abençoe a todos.